Então vamos lá, dúvida de hoje na tela. A dúvida é a seguinte: há alguns meses prometi a Deus que acordaria todos os dias às 3 da manhã por um mês para orar e alcançar uma bênção que estou buscando muito, mas já falhei 3 vezes em acordar. O que devo fazer agora? Será que Deus está bravo comigo e não vai me abençoar porque quebrei o propósito ou a promessa? Muito obrigado, querida irmã. Interessante a sua dúvida. Muita gente faz propósito com Deus, faz voto e às vezes quebra. O que fazer nesses casos? E naqueles casos, por exemplo, de alguém que faz um propósito totalmente impensado? O que a Bíblia diz sobre essas questões? A gente vai aprender hoje. E você tem alguma dúvida da Bíblia? Coloca aqui nos comentários e a sua dúvida pode virar o próximo vídeo aqui do canal. Lembrando que tem vídeo novo sempre de segunda a sexta, às 15 horas. Então é só você dar uma passadinha por aqui. E olha só, embaixo desse vídeo tem um botãozinho em inscrever-se. Faça parte do nosso canal. Eu verifiquei aqui nas estatísticas e mais de 60% dos irmãos que nos acompanham aqui ainda não são inscritos. Então, faça sua inscrição, é totalmente gratuito e você participa da nossa comunidade de estudos bíblicos. E se você ainda não me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, sou autor desse canal, autor também do blog esboçandoideias.com. E a minha missão é te ajudar aqui pela internet a entender a Bíblia sem linguagem complicada, sem aquela linguagem teológica carregada de dificuldade. Mas claro, simplicidade com profundidade. Vamos então à minha lousa de explicações, analisar esse tema e claro, se você gostar, deixe o seu like para abençoar esse trabalho e deixe também um comentário com a sua opinião. Vamos então à lousa de explicações. Então vamos lá, texto na tela, Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 diz o seguinte: quando a Deus fizeres algum voto, voto aqui no texto tem o sentido de promessa, propósito, de compromisso com o Senhor. Diz o texto, não tardes em cumprir este voto, porque, claro, o Senhor não se agrada de gente tola, ou seja, de pessoas que tentam ou acham que podem manipular o Senhor. Diz o texto, cumpre o voto que fazes. Queridos, precisamos compreender que fazer propósito com o Senhor ou um voto com Deus é uma coisa muito séria e que tem sido muito banalizada em nossos dias. Muitas pessoas têm feito propósito com o Senhor no calor de emoções, dentro de cultos ou dentro de situações difíceis que a pessoa passa, sem fazer uma reflexão a respeito daquilo, que está fazendo. E claro, isso tem trazido males a essas pessoas, coisas que não são positivas. Sendo assim, biblicamente, como será que deve agir alguém que quebrou um determinado voto feito a Deus? Ou mesmo que fez um voto daqueles impensados e absurdos no calor da emoção e não está conseguindo cumprir? Qual deve ser a atitude? Nós vamos entender a partir de agora. Eu vou explicar primeiro alguns cuidados a respeito de propósitos com Deus e depois eu vou te explicar o que o crente verdadeiro deve fazer quando ele quebra um voto ou se porventura ele já fez um voto daqueles absurdos e impensados. Como ele deve agir? Então fique até o final para que você compreenda todo esse assunto para você e para orientar também outros irmãos que podem estar nessa situação. Vamos então falar agora de alguns cuidados ao fazer voto, propósito, compromisso com o Senhor. Antes de te explicar isso, um recado rápido para você. Olha só, o nosso curso Conheça a Sua Bíblia de capa a capa está com vagas abertas. Um curso que eu levei mais de 5 anos para preparar e estou abrindo aos irmãos durante algum tempo aqui para que os irmãos possam aprender a palavra de Deus. É um projeto de ajuda a missões e estudo bíblico, onde eu vou te ensinar a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, em videoaulas que você faz em qualquer lugar, qualquer horário. Eu vou ser o seu professor e responder as suas dúvidas pelo Zap. Se você quer mais informações, embaixo desse vídeo, clique em cima da área de comentários. Assim que ela abrir, você acessa ali o primeiro comentário fixado. Dá uma aberturinha lá na página, dá uma olhadinha. Se você quer profundidade, esse material vai te ajudar muito. Queridos, quando nós pensamos em propósitos, em votos que nós fazemos diante do nosso Senhor e Deus, é sempre bom lembrar, antes de fazer qualquer propósito, a palavra do sábio registrada na Bíblia. Eclesiastes capítulo 5, versículo 5. Melhor é que você não faça voto nenhum do que faça voto e não
cumpre o voto. Então veja que o primeiro cuidado que a Bíblia coloca é, olha, é melhor você não fazer voto se você não tem certeza que você pode totalmente cumprir. Então, veja, não podemos fazer votos no calor de emoções. Nós devemos fazer votos muito bem pensados. Isso porque a Bíblia é clara quando diz que nós devemos cumprir as palavras, aquilo que nós falamos e prometemos diante do nosso Deus. Devemos ser bem claros nas nossas posições. Ainda mais, né? A Bíblia fala das nossas posições entre pessoas que nós devemos cumprir, ainda mais perante Deus, muito mais, não é verdade? Mateus capítulo 5, versículo 37, aqui num contexto justamente de fazer promessas e juramentos, o Senhor Jesus conclui dizendo o seguinte: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Ou seja, nós devemos ser pessoas de palavra, que não precisamos nem de voto, nem de juramento para que a nossa palavra seja verdadeira. Mas se a gente faz, a gente deve cumprir. Isso então nos indica que nós devemos pensar, mas muito bem, antes de fazer um propósito com o Senhor. Mas tem igrejas que eu vejo algo como negativo que fazem, que é estimular demais a questão de propósitos, e as pessoas entram muitas vezes com o chamado efeito manada. Todo mundo está fazendo, então eu vou fazer também, eu preciso entrar também, e não pensa, não reflete. Nós devemos, portanto, avaliar com sabedoria a situação antes de assumir um compromisso com o nosso Deus. Primeiro, nós temos que saber que votos também não são moedas de troca. E aqui muita gente erra, porque acham que o voto vai ser como se fosse uma ferramenta que obriga o Senhor a dar alguma bênção. Isso aqui é um grande absurdo. O que são os votos? São ferramentas de adoração a Deus. Sim, exatamente isso. Ferramentas de adoração a Deus que nós podemos utilizar para uma busca de maior proximidade com o Senhor, entendendo a vontade dele para a nossa vida e buscando sim bênçãos, mas buscando também a vontade dele em primeiro lugar. Por isso, os votos devem ser vistos com muito respeito. E aqui, muitas pessoas, na ansiedade de buscar uma determinada bênção de Deus que elas querem para as suas vidas, e aí sem pensar muito, no calor das emoções, as pessoas então não pensam o quê? Será que eu tenho condições de cumprir aquilo que eu estou, me compromissando diante do Senhor? E aí elas vão fazendo propósitos impensadamente. E aí, claro, a consequência é que acabam passando por problemas, pois não conseguem cumprir o que prometeram diante de Deus. E nós sabemos que a vida ela não é uma linha reta. A vida, pelo contrário, tem altos e baixos. E aí, quando nós estamos em um ponto mais baixo, a gente costuma deixar o propósito de lado. Nesse caso, então, o que a Bíblia tem ensinado é melhor você não fazer voto algum do que você fazer e descumpri-lo. Por exemplo, eu tenho um amigo que no calor de uma situação que ele passou, ele fez um propósito de ficar 1 ano sem tomar refrigerante. E ele era daqueles que gostava muito de refrigerante. Eu não preciso nem dizer que ele sofreu muito e se arrependeu do propósito que fez, Então veja, esse propósito para ele não foi abençoado. Foi, pelo contrário, um grande fardo, algo que não foi positivo. Ele sofria, ele não estava feliz, ele não estava adorando a Deus fazendo esse propósito. Mas quebrou esse propósito. O que eu faço agora? Presbítero, quebrei o voto. O que eu tenho que fazer agora? Deus vai me amaldiçoar? Deus vai me dar tudo o contrário do que eu estou buscando? O que vai acontecer? Olha só. Nesse caso de quebra de voto, primeiro, você deve avaliar a intenção dessa quebra de voto. Por que você quebrou esse voto? Isso aqui é muito importante. Imaginemos que foi apenas um descuido, como a nossa irmã, da nossa pergunta aqui. Ela se descuidou e por um descuido ela não conseguiu acordar e cumprir o voto dela de orar de madrugada. Então esse é um caso que aí eu recomendo você fazer o seguinte. Eu recomendo que você acrescente mais um dia ao final do propósito que você fez.
e aí você continua até o final. Então nós temos aquelas quebras que foi sem querer, que Deus pode compreender que você não fez por maldade, né? Que foi ali de fato um descuido. Mas é importante lembrar que Deus sabe diferenciar no nosso coração descuidos que não são intencionais. Ou seja, quando a gente manipula. Então você fez um propósito de não comer determinado alimento. E de repente você, na malandragem, vai lá e quebra o voto só para matar a sua vontade e depois volta para o voto. Aí, nesse caso, é uma manipulação. E Deus não vai se agradar de forma nenhuma que você faça isso. Então, esse primeiro ponto é para você que quebrou sem uma intenção de quebrar. Agora, se você quebrou com intenção, peça perdão a Deus pela sua manipulação e aí continue de fato até o final. Agora, a gente vai entender o seguinte: eu fiz um voto precipitado. O que eu tenho que fazer? Bom, no caso de um voto precipitado, ou seja, aquele que você fez exageradamente sem pensar, a minha orientação é que primeiro você avalia se você tem condições de cumprir esse voto. Tá, o voto é precipitado, é exagerado, mas eu tenho condições de cumprir, mesmo que eu fiz ele precipitadamente? Sim, eu tenho condições. Então, você cumpre esse voto. Isso será claramente diante de Deus uma atitude de adoração a Ele, em que você vai realizar algo, mesmo que tenha sido precipitado, para honrar a sua palavra a Deus. Mas se você decidir isso, faça com alegria perante o Senhor, dizendo ao Senhor: Senhor, eu fiz precipitado, tá difícil, tá pesado, mas eu vou honrar o teu nome, eu vou honrar a palavra que eu dei ao Senhor. Esse é um primeiro caso de voto precipitado. Mas se a precipitação foi extremamente exagerada, e se você entende verdadeiramente que você não tem nenhuma possibilidade e condição de finalizar esse voto, de fato foi um absurdo que você falou com seus lábios para Deus, então o melhor caminho aqui é você pedir perdão a Deus e encarar a situação como um aprendizado de vida. De fato, Senhor, eu fiz precipitado no calor da emoção, eu não tenho condições emocionais, físicas de cumprir isso, então o Senhor me perdoa por isso. Eu aprendi e eu não vou fazer de novo. Esse, obviamente, não é um pecado que é imperdoável. Por isso, o Senhor perdoa, havendo, obviamente, arrependimento sincero. Quero lembrar, Deus consegue enxergar manipulações no nosso coração. Então tem que ser sincero. Mas claro, diante então do que você passou, não faça mais dessa forma. Seja então uma pessoa sábia com relação àquilo que você diz e promete ao Senhor. E aí, vale o conselho do sábio: não faça votos se você não tem condições de cumprir. Então, o meu conselho final é: eu quero fazer um voto, um propósito com Deus. Ok, escreve e repensa esse propósito amanhã, fora da emoção, fora do calor da situação. Se você mantiver esse desejo, no momento mais racional, aí você organiza e faz o propósito. Senão, você vai perceber: poxa, eu acho que eu não devo fazer porque eu não vou cumprir. Bom, espero que você tenha gostado. Lembrando, primeiro comentário fixado, mais informações do nosso material. E vou deixar mais um estudo aqui para você. Que tipo de palavra que nós dizemos que tem poder segundo a Bíblia? E qual é esse poder que as nossas palavras têm? Vou explicar tudo nesse próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.